Stephanie Aidar, no começo do programa, a gente lançou para os nossos ouvintes a questão envolvendo planejamento de viagem. Vocês que já estão vacinados ou que já estão esperando a sua vez na vacinação, a gente deu exemplo de outros países, onde a economia já está mais aberta, os eventos já estão acontecendo, né, de forma, digamos assim, um pouco mais normal ou totalmente normal. Então a gente estava falando isso por quê? Porque a vacinação está ajudando as pessoas a pensar nesse retorno aqui pra gente do Brasil, né? Sim, tá trazendo muita esperança e a possibilidade da gente fazer planos, né? Muita gente já pensando, vou fazer uma viagem ou vou fazer uma festa, né? Pessoal que completou aí 40 anos durante a pandemia falou, vou comemorar depois da pandemia para fazer uma festona. Então o pessoal tá já pensando, tá vendo a luz no final do túnel e pensando o que vai fazer. Primeira coisa que vai fazer, eu vou viajar. Você provavelmente também, né? Também, gosto bastante dessa ideia. Não penso em nenhum evento, penso só na viagem mesmo. E a ouvinte Rosa, selecionei aqui a mensagem dela, ela falou que depois da pandemia, ela e o esposo vão viajar. Ela falou, voltar o que depois de aposentado sempre fizemos. Tem gente que tem essa rotina, né? A gente viaja uma vez por ano ou 2 vezes por ano e tá sem viajar aí há mais de um ano, né? E ela falou, já estamos criando raízes, Aidar. Um abraço a você e todos. Um abraço para ela também, muito obrigado por enviar essa mensagem. Vocês ainda podem mandar mensagem a respeito disso, porque a gente está só começando esse assunto sobre o planejamento financeiro para viagens. Sim, estamos aqui com a Júlia Mendonça, no quadro Na Ponta do Lápis, que vai dar dicas para quem pretende viajar depois da pandemia. Boa tarde para você, Júlia. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tranquilo. Tudo certo. Tudo certo. O problema é essa expectativa, né, Júlia? Para quem gosta tanto de viajar como eu, não poder fazer isso há tanto tempo é um problema, mas a gente até que já se acostumou, né? Ah, total, né? Nossa, eu até vejo filmes, eu vejo, assim, reportagens antigas onde as pessoas viajavam, pegavam avião. Eu lembro nas minhas últimas viagens, começa a me dar um comichão já. Eu falo, nossa, não, calma, eu ainda não estou preparada para isso. Mas espero que em breve todo mundo esteja pronto, né? Porque, olha, faz tanto tempo que parece que nem mais faz parte da nossa realidade, né? Sim. Viajar, realmente faz um bem danado. Sem dúvida. E qual seria o primeiro passo para uma pessoa, por exemplo, que quer fazer uma grande viagem? A Stephanie deu o exemplo aqui de uma festona. Vamos pensar numa viajona, numa viagem zona. Uma super viagem, super viagem. Aquela viagem dos sonhos. A pessoa falou, olha, agora eu consigo me organizar, a pandemia me ajudou. Vamos falar no melhor dos cenários, né? Vamos pegar um exemplo bem longe, assim, Nova Zelândia, que é caro, tem um voo de 24 horas, sei lá. Caríssimo. Boa. O que a pessoa tem que fazer? Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é realmente já pensar no itinerário dela. Então, o que significa isso? É aonde eu vou, o que eu quero visitar, os lugares que eu vou, como que eu vou fazer para chegar lá. Então, por exemplo, você pensa em Nova Zelândia. Beleza. Mas você vai parar aonde? Tá, você vai parar lá em Queensbury. Beleza. Mas você vai para onde depois? Você vai para costa? Você vai para o interior? Você vai para onde? E você tem que pensar nesses pequenos trechos. Por quê? Porque a gente, às vezes, pensa só no macro da viagem e esquece o micro. E já cansei de ver viajantes que se empolgam nas viagens e olham só, por exemplo, eu vou daqui para Tailândia, então eu só preciso da passagem para Bangkok. Aí quando você chega lá, você descobre que a passagem, o avião para ir de Bangkok para Fifi ou para outras ilhas lá é 3 vezes mais caro. Então isso é assim, uma coisa essencial, você precisa pensar em todos os lugares que você quer fazer do seu itinerário. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração. Primeiro, porque você vai ter que calcular quanto tempo vai demorar isso. Vai demorar 1 dia a mais. Beleza, então 1 dia a mais, você tem que ver onde é que você vai ficar no hotel, você tem que ver como que você vai se deslocar, tem que ver o custo disso em aéreo, em alimentação, e tudo isso parece bobo, mas faz uma grande diferença, tá? Então veja o macro assim, coloca no papel, faz aquele teu plano dos sonhos. E daí você começa a ver que, bom, realmente, talvez eu não vá conseguir conhecer toda a Nova Zelândia em 20 dias, porque realmente vai ficar caro, vai ficar difícil, vai ficar demorado. Vou escolher os lugares principais. Daí você escolhe lá 4 cidades principais. E aí você começa a fazer
a pesquisa para ir para esses lugares. A gente está em muitas promoções aí de aéreos. Você está conseguindo muitos aéreos bem interessantes. Tem que ir atrás, busque pessoas que falam sobre isso, né, que trabalham com aéreos, tal, que elas podem te ajudar a conseguir umas promoções melhores. Mas a gente está conseguindo várias promoções bem interessantes aí, tá? Só tem que tomar cuidado, porque existem empresas que elas estão prometendo, isso lá desde o começo da pandemia em 2020, prometendo assim, pacotes, eu não tô brincando, pacotes para Disney, eu vi isso, e com hotel, ida e volta de aéreo por tipo R$3.000. E aí o que acontece? Você compra esse pacote. Sim. E eles podem cancelar. E aí eles pegam teu dinheiro, ficam com valor, é bem complicado. Então não caia nessa furada de, isso tá super barato, vou comprar. Não, veja o que você quer e vai atrás exatamente daquilo que você vai conseguir bons descontos. Em agências, né, de viagem, de turismo, às vezes é legal, é interessante, mas pesquisa por conta, porque muitas vezes você consegue fazer isso sozinho. Eu acho que assim, o segredo para fazer uma viagem boa e econômica, e econômico aqui não significa, eu vou ter que dormir num hostel, eu vou ter que acampar na praia, não é isso. É só não ser uma viagem extremamente expensiva, né? Você fazer todo o planejamento antes, é você colocar detalhe por detalhe no papel. É que nem planejamento financeiro, sabe, gente? É que nem você sentar e ver quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. É isso, para onde eu vou, o que eu vou fazer lá, quanto que é o gasto médio daquela cidade. E assim você consegue ver. Talvez Nova Zelândia não seja agora. Aí você olha um outro destino mais próximo da tua realidade e vai fazendo esses ajustes aí. Nossa, viajar para mim é a melhor coisa do mundo, mas a gente tem que ser muito consciente daquilo que a gente vai encarar, porque chegando no destino, a gente esquece todo planejado, né? Fácil, quer gastar, quer sair comprando tudo, fazendo um monte de coisa. É justamente sobre isso que o Léo de Boston, nosso ouvinte, né, internacional, mandou a mensagem dele. Ele falou, se você se programou de gastar $10.000, leve 30 mil. Porque sempre nos empolgamos e gastamos muito mais que o programado. Digo isso por experiência própria. É um pouco daquilo, né, Stephanie, que eu falo, que é assim, se você chega também meio deslumbrado, né, por exemplo, tá bom, quero ir pra Disney, aí você tá lá, você descobre que Miami é perto, você descobre que Fort Lauderdale é perto, você descobre que Tampa é perto, daqui a pouco a tua viagem, que, gente, é exemplo, tá, que ia custar $5.000, tá em 15 mil, porque você vai aumentando as coisas, então por isso que eu falei, seja ciente e veja quanto que você vai gastar antes de fato, porque é muito fácil sair da linha. Eu sou uma pessoa muito controlada em relação a gastar. Eu sou até chata, sabe? Eu fico olhando e falo, não vale a pena. Não vou gastar. Mas quando são experiências, eu adoro, sabe? Por exemplo, tem um mergulho legal, um lugar divertido para conhecer, uma coisa extremamente... Um vulcão para escalar. Coisas únicas. Nisso eu gasto. Uma dica legal que eu acho também, Júlia, seria entrar em grupos de Facebook daquele destino, por exemplo, e perguntar quanto gasta por dia para comer, porque isso é uma coisa que muda muito de um lugar para outro. Relatos de viagens, né? Sim. Nossa, tem muito isso. Tem grupos específicos e às vezes eles compartilham alguma coisa. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa comprou lá uma hospedagem no Airbnb e não tem companhia e quer dividir aquele lugar, né, com outra pessoa. Eu já vi dividindo de tudo, eu já vi as pessoas se juntando para se encontrarem no destino. Eu mesma já entrei nesses grupos, e esses grupos eles dão dicas muito boas e eles mostram o que é furada para o turista, que é exatamente aí que fica o problema, né? Que é aí que a gente gasta muito mais do que o previsto. Assim, a gente tem que olhar a viagem daqui para frente. Então, se a gente está pensando em viajar daqui 12 meses, no caso, digamos, né? Não vá deixar para ver a tua viagem daqui 10 meses. Começa a ver agora e começa a pagar ela agora. Por quê? Quando você viajar, você já pagou tudo. E o que tiver de entrada vai ser só os gastos que você teve a mais na viagem. Então, isso fica mais livre para você. O problema é se você deixa para parcelar, para fazer as coisas em cima da viagem, você vai viajar, vai voltar. E é o que eu costumo falar. Você comeu um prato delicioso na viagem. Só que passou 5 dias, você já não lembra mais do gosto. Infelizmente, daqui 12 meses, você ainda está pagando por aquele prato, porque você parcelou aquilo não sei quantas vezes e tá querendo fazer outra viagem. Então, se prepare daqui para frente e quando chegar na data,
Aí, se acontecer algum gasto a mais lá no destino, tudo bem, você vai conseguir pagar, mas não vai ficar com uma despesa enorme da viagem, do aéreo, do hotel e de tudo, mais a despesa no lugar, né? Então, sempre daqui para frente. Sem dúvida, Júlia Mendonça. E aqui fica um exemplo, né? A gente não tem tempo mais aqui para estender. O papo rendeu bastante. Por mim, a gente falava mais um pouco. Eu que gosto de viajar bastante. Mas fica a dica também para quem quer fazer um destino mais próximo, de carro, né? Esse planejamento, todas essas dicas que a gente deu no exemplo da viagem dos sonhos, daquela grande viagem, serve também para uma viagem de fim de semana, para pegar, né, um feriado talvez, ou o princípio ali das férias, ou o final das férias. Você quer fazer uma viagem de carro, serve também. Essas dicas também servem. Podem ser, né, digamos assim, adequadas para essa realidade também, né? Rapidamente, Júlia. Muito, muito. Só cuidado, pessoal. Lembrem que feriados e finais de semana costuma ser um pouco mais caro a hospedagem, tá? E aéreo também, se você for de avião. Então, opte sempre por ir no final, assim, no domingo à noite, pós-final de semana e depois do feriado, que daí você consegue ali ainda bastante movimentação no lugar e um valorzinho um pouco mais barato. Tá certo, dicas dadas, Stephanie. Júlia Mendonça, muito obrigada por todas essas dicas. Espero que o pessoal consiga já se planejar, pelo menos decidir o destino, né? Isso já é muito importante, aí consegue fazendo a pesquisa com calma. Como a gente não tem ainda nenhuma data definida para a pandemia acabar, a gente vai sonhando e juntando dinheiro para que isso possa acontecer, né? Muito obrigada, Júlia. Eu que agradeço, pessoal. Até Até semana que vem. Falamos juntos.